Olá, tudo bem? Sou eu com você aqui novamente, Reginaldo Antunes da Laudo Master. Olha, aqui no canal Laudo Master, eu estou sempre passando para você aulas novas, vídeos novos sobre avaliação de imóveis e perícias de engenharia. Então, se você já trabalha com isso e quer se aprimorar, ou se você quer conhecer um pouco mais sobre a área, se você quer entrar nesse mercado de avaliação de imóveis e perícias de engenharia, clica aqui em algum lugar, passa a seguir o canal, clica no sininho para você ser notificado, notificada sempre que um vídeo novo, uma aula nova entrar aqui no canal. Vai ser muito bom ter você aqui comigo. Você vai aprender muito, se aprimorar muito, tenho certeza disso. Olha, na aula de hoje, nessa aula aqui de agora, eu vou falar com você sobre a avaliação de imóveis para finalidade de desapropriação e implantação de linhas de servidão. Eu vou clicar no botão aqui, vou virar a chavinha para você ter acesso à tela do meu computador para a gente já começar a aula. Vamos lá? Então vamos. Olha, essa é uma aula, eu vou repetir para você, é uma aula muito importante. Eu falo isso sempre em todas as minhas aulas, né? Tudo que eu passo para você aqui é muito importante. Mas essa aula especificamente, ela se trata de uma aula diferente. Por que diferente? Você já viu comigo que em avaliação de imóveis tudo é contexto. Eu falo isso sempre, tudo é contexto. Quando você me vê responder a um colega seu, a uma pergunta de um colega seu aqui nos comentários do curso, eu sempre falo, tudo depende de contexto em avaliação de imóveis. Às vezes um aluno me pergunta, professor, eu vou fazer a avaliação de um apartamento, que é um imóvel simples, ele está nessa situação, eu estou usando tais variáveis. A minha resposta, na maioria das vezes, é tudo depende do contexto, me passe mais informações. Por mais simples que seja o imóvel, eu te falei agora de um apartamento, mas um lote, por exemplo, um lote urbano 360 metros quadrados, o imóvel mais simples que você pode avaliar. Ainda assim depende de contexto. Professor, eu estou analisando a avaliação de um outro perito, ele não usou a variável localização. Como eu faço? Depende do contexto. Deve ter tido algum motivo para que aquilo acontecesse, para que o seu colega não usasse a variável localização. Então, dentro de avaliação de imóveis, tudo é contexto. Eu ensino para você aqui os métodos, claro, isso é uma ciência exata, está dentro da norma técnica. Eu ensino para você as memórias de cálculo, os procedimentos estatísticos consagrados, mas tudo depende de um contexto. E em engenharia é isso mesmo, em arquitetura também. Por mais que a nossa profissão seja uma ciência exata, tudo depende do contexto. Se você é engenheiro civil e é contratado para fazer um projeto estrutural de uma residência, você precisa de analisar o contexto, você precisa de entender a topografia do terreno, você precisa entender a composição do solo, você vai precisar de um levantamento topográfico. Se você é um arquiteto, um cliente te pede para fazer um projeto arquitetônico da residência dele, você precisa analisar o contexto, você precisa saber que tipo de cliente é esse, que padrão de construção ele quer, se é num bairro de alto padrão, se é num bairro popular, o que ele quer fazer com aquilo. Claro, a topografia ainda também é muito importante. Então, tudo que a gente faz em engenharia, por mais que tenhamos cálculos exatos envolvidos, tudo depende do contexto. Então, em avaliação de imóveis também. Para avaliar um simples imóvel, eu preciso do contexto da situação para buscar a melhor solução, o melhor caminho. E na medida em que se aumenta a complexidade do imóvel, esse cuidado com o contexto tem que ser maior. Então, no nosso caso aqui, a avaliação, laudo de avaliação para desapropriação de servidão, a grande questão é que são muito contextos envolvidos. E eu vou explicar isso para você ao longo dessa aula. Então é o seguinte, eu falo que essa aula ela é importante, ela é igualmente importante como todas as aulas do curso. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Mas nessa aula específica, eu vou ser obrigado a passar muita coisa para você em uma única aula. Os contextos são tão diversificados que eu falo com você que caberia um curso inteiro sobre avaliação, desapropriação e servidão. E eu estou preparando um curso como esse, mas você me conhece, você sabe que eu sou perfeccionista, o curso nunca fica pronto, e nunca fica pronto não é por corpo mole não, é porque eu sou perfeccionista, o plano do curso, eu monto o plano do curso, e sempre tem um contexto a ser colocado,
e o plano, o master plano, o curso não fica pronto. Cabe um curso inteiro sobre esse assunto, desapropriação e servidão. Porém, eu acho muito importante eu passar isso para você aqui agora. Então, tudo o que caberia num curso inteiro de talvez 25 a 30 horas, eu vou passar para você aqui nessa única aula. Então vai ser uma aula muito intensa, muito intensa. E a cada momento eu vou falar com você, olha, toma cuidado com isto, depende do contexto. Toma cuidado com aquilo, depende do contexto. Então essa aula, talvez você vai ter que assisti-la várias vezes, essa é uma das grandes vantagens do curso gravado. Você vai ter que assisti-la várias vezes e nestas várias vezes observe a quantidade de ocasiões, de situações onde eu falo com você. Preste atenção aqui, cuidado com o contexto, ok? Porque realmente é um assunto muito, muito intenso, um curso inteiro caberia, mas eu vou fazer isso para você em uma única aula. Tá? Então, feita essa introdução, para mostrar para você a importância, vamos lá. Bem, laudo de avaliação para desapropriação e servidão, ele cabe, claro, para imóveis urbanos e imóveis rurais. Desapropriação, claro, o imóvel inteiro vai ser desapropriado. Uma servidão, parte daquele imóvel vai ser cedido para um bem maior, seja para passagem do serviço público, né? Uma linha de transmissão, uma adutora de água, um mineiroduto, passagem de uma estrada, dar acesso a uma propriedade rural que não tem, que está encravada, que não tem acesso. Então, laudos de avaliação de imóveis para fins de desapropriação e servidão cabem tanto para imóveis urbanos como também para imóveis rurais. Olha, em termos de método, as pessoas me escrevem e perguntam, professor, qual método eu utilizo numa desapropriação? Qual método eu utilizo numa avaliação de servidão? Olha, são os mesmos métodos. Os mesmíssimos métodos regulamentados pela norma técnica que você estudou comigo até agora. Não muda nada. Apenas devem ser tomados os cuidados recomendados pela NBR 14653, que eu coloco aqui para você. São procedimentos específicos, ou seja, os itens 11, na parte 1 da NBR, os itens 11.1 e 11.2 na parte 2 da NBR, e os itens 10.11 e 10.13 da parte 3. Isso tudo nas últimas versões, tá? Parte 1 e 3 de 2019, parte 1 e 3 de 2019 e parte 2 de 2011. Então, são os mesmos métodos. Eu não vou mostrar aqui, até para a aula não ficar muito extensa, mas eu recomendo que você vá até esses itens da norma técnica e verifique, são procedimentos específicos que a norma fala muito superficialmente. E ao longo da experiência, a boa prática vai traduzindo, né, e colocando esses procedimentos específicos tratados de uma maneira muito superficial na norma técnica em itens aceitos pelo mercado. Então vamos caminhar adiante aqui. Mesmos métodos, mesmíssimos, apenas devem ser tomados esses cuidados recomendados pela norma técnica. Bem, o que são desapropriações e servidões? Eu já citei para você aqui muito rapidamente, há poucos minutos atrás. Desapropriação é quando todo o imóvel ele é tomado do dono. O dono é então indenizado, justamente indenizado, mas todo imóvel é tomado. E a servidão? Não é todo imóvel, é parte dele que vai servir para uma outra finalidade, para um bem maior à sociedade. Então vamos lá, em termos de desapropriação, às vezes o imóvel urbano ele vai ser todo tomado, todo derrubado, para que ali seja construído, digamos, um viaduto. Não caberia um viaduto se não tivesse em cima daquela casa. Então ela vai ser desapropriada, ela vai ser tomada da posse de seu proprietário, de quem estiver usando. Essa pessoa vai ser indenizada para ali se construir parte de um viaduto. E o que é servidão? Tem um imóvel urbano ou rural, eu preciso passar ali uma linha de transmissão. Então uma faixa daquele imóvel vai servir para um bem maior à sociedade, que é passar de uma linha de transmissão. Pode ser também passagem de uma estrada, sim. Pode ser passagem de um oleoduto, de um gasoduto, de um mineiroduto, de uma adutora de água. Então a desapropriação é a tomada do imóvel como um todo
E a servidão é parte desse imóvel, sendo que essa linha, essa faixa, ela pode ser 100% comprometida ou apenas parte dela. Por exemplo, e aqui você presta atenção no contexto, aqui tem outro contexto, tá? Por exemplo, a linha de transmissão, ela passa nas vias aéreas, ela passa na parte superior do terreno. As torres estão encravadas, claro, as torres ocupam uma área do imóvel, mas as linhas, elas passam lá, vários metros de altitude. Então, a parte de baixo desse imóvel, dessa linha de servidão, ela está disponível para que animais cruzem de um lado para o outro, que o proprietário passe de um lado para o outro da propriedade. Então, as servidões, elas podem ser, digamos, ocupando 100%, como é o caso de uma estrada, ou pode ser parcialmente, como o caso de uma linha de transmissão. Aqui já se vê um dos contextos que eu vou passar detalhadamente para você um pouco adiante. Olha, muita atenção, tá? No caso de desapropriação, cuidado com o remanescente. Muito cuidado com a área remanescente. Então, digamos que uma pessoa tem um terreno urbano, um terreno de grandes proporções, 2.000, 3.000 metros quadrados. 500 metros quadrados foram desapropriados porque ali vai ficar o pilar de um grande viaduto, de uma grande benfeitoria urbana, de um equipamento urbano. Então, uma propriedade, um terreno de 3.000 metros quadrados, sendo que 500 deles vão ser totalmente desapropriados. Sobram 2.500 metros quadrados. Olha, você tem que ter o cuidado com esse remanescente de 2.500 metros quadrados. O que sobra ali? Então, um exemplo, antes do viaduto, aquele terreno de 3.000 metros quadrados era perfeito. Ele ficava de frente a uma avenida movimentada em termos de localização, né? Se eu fosse avaliar esse imóvel pelo metro comparativo na variável localização, ele estaria na melhor classificação. Tirei 500 metros quadrados, sobraram 2.500. Porém, foi instalado um viaduto. E você sabe, na parte de baixo de um viaduto, passa a ser um terreno ermo, pouco iluminado, às vezes moradia de pessoas que vivem na rua. Então, tem que se tomar um cuidado com o remanescente, porque o remanescente pode se desvalorizar em função da aplicação daquela desapropriação. E atenção, e no caso de servidão? O mesmo, tá? Também tome cuidado com o remanescente nos casos de servidão. Então, muitos avaliadores focam muito no remanescente no caso de desapropriação. Mas no caso de servidão, esquecem um pouco. Isso continua sendo importante. Então, um terreno rural, por ele passa uma linha de transmissão. O remanescente, por menos que tenha sido afetado, ainda é afetado. Então, é necessário verificar-se a condição como foi deixado o remanescente. Isso você vai ver em detalhes um pouco mais adiante aqui nessa aula. Eu vou passar para você alguns exemplos práticos para você entender nesse momento onde eu falo com você para tomar cuidado com o remanescente, tanto na desapropriação como na servidão. Olha, muito importante, leia o documento de especificação da desapropriação ou servidão. Professor, o que é isso? Documento de especificação? Olha, ele pode ter vários nomes, não tem um nome padrão na norma técnica. Eu chamo de documento de especificação porque é um documento que ele especifica como vai ser aquela desapropriação. Então, por exemplo, você vai avaliar um terreno rural que está sendo desapropriado. Que tipo de, que está sendo, onde vai passar uma linha de servidão. Que tipo de linha de servidão vai se passar ali? Uma linha de transmissão ou um gasoduto? Se for uma linha de transmissão aérea, é uma coisa. Se for um gasoduto enterrado, o contexto é outro. Se for um gasoduto não enterrado, um gasoduto superficial, o contexto é diferente, não é? Uma linha de transmissão acima, bem acima da cabeça das pessoas, é um contexto. Um gasoduto enterrado, que praticamente nem é visto, é um outro contexto. Agora, um gasoduto não enterrado, que fica à vista ali de todos que passam, que impede que o proprietário passe de um lado para o outro da propriedade, que ficou separada por aquele gasoduto não enterrado, veja que são contextos diferentes. Então, o documento de especificação, ele fala que tipo de servidão, o que vai ser instalado ali, e as limitações, que eu também vou ver com você em muitos detalhes daqui a pouco. Olha aqui um outro contexto que eu estou te colocando, tá? Como eu te disse, é basicamente um documento de especificação da desapropriação ou servidão, mas não tem um nome regulamentado. Então, cada órgão, cada desapropriador
usa um termo diferente. Ele pode ser chamado de termo de referência, ele pode ser chamado de especificação da desapropriação ou servidão, pode ser chamado documento técnico de desapropriação / servidão e diversos outros nomes. Mas quando você for chamado a avaliar o imóvel, é imprescindível que você tenha acesso a esse documento de especificação. E se você se apresenta como perito avaliador para avaliação dessa linha de servidão ou desapropriação, não pode ser negado para você esse documento de especificação. Agora é o seguinte, esse documento de especificação, tá, da desapropriação e servidão, que eu falei com você aqui no slide anterior, ele é feito previamente, é um escopo diferente. Então não se pode chegar para um avaliador e falar, avaliador, eu vou passar uma linha de transmissão nesse terreno, avalia para mim. Eu vou falar, olha, contratante, eu preciso do documento de especificação dessa servidão. O contratante não pode falar, não, faz você aí o que for melhor. Não, é um outro escopo, é um escopo totalmente diferente. Esse documento de especificação, que é a base, que é o início do trabalho do perito avaliador, na avaliação do justo valor de mercado desse imóvel, seja numa desapropriação ou numa servidão, ele é imprescindível. E é um documento feito previamente. Eu vou mostrar para você aqui os envolvidos nisso. Olha só. Para se elaborar esse documento de especificação, que é um escopo totalmente diferente do trabalho do avaliador, é necessário uma equipe multifuncional. Primeiro, uma equipe da própria desapropriadora, tá? Que pode ser ali uma empresa de linha de transmissão, uma empresa de fornecimento de gás, uma empresa concessionária de estradas, tá? Então a equipe da desapropriadora, ela faz parte dessa equipe multifuncional, ela tem um plano diretor, um plano piloto, digamos assim. Qual informação vai sair dali? Olha, nós vamos fazer uma linha de transmissão que vai levar energia da usina hidrelétrica tal até a subestação da cidade tal. Vão ser 450 quilômetros. E nós vamos passar por esse eixo aqui. Pega um mapa, abre assim na mesa e fala, nós vamos passar por esse eixo aqui. Então esse é o plano piloto, o master plan. Uma linha de transmissão da usina geradora X até a subestação Y na cidade tal. Um plano piloto. Então é o pessoal, é a equipe da própria desapropriadora da empresa de transmissão de energia que vai montar esse plano piloto, ok? Além disso, e com essas informações, chega um topógrafo, ou os topógrafos, não é isso? Os topógrafos, então, vão pegar esse master plan e vão determinar o caminho onde vai se passar essa faixa de servidão. Esses topógrafos vão detalhar, ok? No levantamento topográfico, que vai demorar aí dias, talvez semanas, talvez meses, com equipe multifuncional, com equipe grande, motoristas, auxiliares, etc., o caminho exato onde vai se passar essa linha de transmissão gerada no plano piloto de uma equipe da desapropriadora. Pois bem, de posse dessa informação dos topógrafos, do levantamento topográfico mostrando o caminho exato onde vai passar essa linha de transmissão, chegam os advogados. O que os advogados vão fazer? A identificação dos imóveis afetados. Sim, o topógrafo não faz isso. O topógrafo vai fazer o levantamento, vai falar onde tem que subir, onde tem que descer, entendeu? Vai traçar o caminho exato. Depois disso, os advogados, com a sua equipe de auxiliares, vai atrás identificando os imóveis afetados, sejam eles urbanos ou rurais. Numa próxima etapa, aí sim, entra os peritos avaliadores. Eu, no caso, você, no caso, eu vou receber do advogado um material que veio do topógrafo, onde vai falar, professor Reginaldo e sua equipe, eu preciso que você faça a avaliação destes imóveis aqui. O topógrafo me passou esse mapa, eu com a minha equipe fui até os cartórios de registro de imóveis e obtive essa lista de imóveis que devem ser avaliados. Então vão existir ali imóveis urbanos ou rurais. Se forem imóveis rurais, muito simples. Olha, as margens da rodovia tal, tem tal imóvel, tem tais imóveis, às vezes uma relação de 40, 50, 100, 250 imóveis, ok? Junto àquilo, mapa do topógrafo, me explicando dentro daquela propriedade, tá, que tem tais dimensões, com tal endereço,
a faixa de servidão vai passar aqui. E eu já recebo do topógrafo a linha exata onde vai passar aquela faixa de servidão, inclusive com a área. Olha, é uma linha de transmissão que ela vai ocupar 9 metros de largura por 1.000 metros nessa propriedade X. 9 metros de largura por 1.000 metros de extensão são 9.000 metros quadrados. Então eu tenho que avaliar 9.000 metros quadrados na propriedade X. Já na propriedade Y, são os mesmos 9 metros de largura por 2.000 metros de extensão. 9 vezes 2.000 são 18.000 metros quadrados que eu vou avaliar. Então eu uso o método comparativo direto de dados de mercado para determinar o valor de mercado de 9.000 metros na propriedade A e 18.000 metros na propriedade B. Então esse é o meu trabalho. Eu não consigo avaliar se eu não tenho previamente esse documento de especificação passado para mim pela empresa desapropriadora, depois de ter sido feito um estudo pela sua equipe interna, pelos topógrafos e pelos advogados que identificaram os imóveis afetados. Bem, eu faço a avaliação, você lembra que tem uma aula aqui no curso? Aí entra outro contexto, tá? Caracterização do imóvel, caracterização da região. Às vezes o advogado já entrega para mim a lista com o endereço exato do imóvel, seja ele urbano, rural, a localização dele. Algumas das vezes com o nome do proprietário. Outras vezes não. Pode ser que o advogado tenha levantado no cartório que o imóvel é do senhor Manuel. Porém, na hora que eu chego para fazer a avaliação, eu tenho que caracterizar o imóvel. O imóvel não está de posse do senhor Manuel. Por quê? Por vários motivos. Porque aquele imóvel foi invadido pelo senhor João. O senhor Manuel não preocupou com isso, às vezes nem sabe que aquele imóvel é dele. Ou então o senhor Manuel já faleceu e aquilo está de posse do senhor Antônio, que é familiar do senhor Manuel. Quer dizer, no momento da avaliação, você, perito avaliador, na caracterização, você vai, digamos, confirmar ou identificar de quem é a posse do imóvel e até mesmo a história dele. Olha, o senhor Manuel é o proprietário lá no cartório, só que ele já faleceu há, sei lá, 20 anos, não foi averbado aqui na matrícula. A questão de inventário, nós nem preocupamos com isso, muitas famílias em imóveis rurais não têm essa preocupação, né? Enfim, você, perito avaliador, vai, durante a vistoria, caracterizar e entregar essas informações para os advogados. E existem as mais diversas situações, como eu falei. Pode ser um imóvel realmente, que é de propriedade do senhor Manuel, ele está invadido. Não por uma, por duas, mas às vezes por 10 famílias, tá? Às vezes os advogados chegam e identificam um único imóvel, às vezes você chega lá e já está parcelado em 10 imóveis invadidos, né? Eu nunca tive problema, até porque quando a gente chega para fazer uma vistoria para determinação de valor de uma linha de servidão, as pessoas já sabem que vão ser indenizadas, e a indenização é um bom valor, então nunca tive problema, mas todas as situações podem acontecer. Aqui, um novo contexto. Você já aprendeu comigo aqui como que faz a vistoria, como que você procede no caso das vistorias mais difíceis. Então, de novo, aqui está um dos contextos que eu falo com você, que essa aula é muito intensa. Passado a etapa sua, né, de avaliação, entra os advogados novamente, que é a identificação de direitos. Então, aquilo do senhor Manuel. O senhor Manuel está de posse, o senhor Manuel é o proprietário, está de posse daquele imóvel, então ele tem plenos direitos. Agora, o proprietário é o senhor Manuel, só que a posse já é do senhor Antônio, que é filho do senhor Manuel. Os advogados entram para identificar esses direitos. Ou então, pior, é do senhor Manuel, só que está invadido, está em nome, tem 10 posseiros lá, diferentes famílias. Os advogados vão identificar os direitos. Isso já não cabe mais a você, que é avaliador. E entra, então, a peça final desse documento de especificação, que são os negociadores, que vão o quê? Negociar, né, o pagamento das indenizações. Grande parte daqueles indenizados vão concordar, outros não irão concordar com os valores, né? Mas isso já não é mais com a gente, seria com os negociadores. Então você vê o seguinte, o documento de especificação feito previamente é um escopo diferente e é a base para você fazer o trabalho de avaliação. Não aceite simplesmente, olha, vai passar uma linha de transmissão daqui para lá, vai lá e avalia para mim. Não é assim. Peça o documento de especificação. Ele não existe, então não é uma empresa séria, tá? Sempre que alguém te contrata
seja uma empresa de linha de transmissão, adutora de água, gasoduto, mineroduto, estrada, ele sabe que ele precisa passar isso para você. Se for uma empresa que não passa e fala que não é necessário para você ir fazer, sai fora que não é empresa séria. Mas eu preciso falar com você o seguinte, quais são as suas formas de atuação? A primeira delas é essa que eu acabei de te contar. Atuando pela desapropriadora, a empresa que está implantando aquela linha de transmissão, aquela adutora de água, aquele gasoduto, aquele mineroduto, ok? E ele vai te passar, sim, o termo de referência, o documento de desapropriação. Se ele mandar você fazer isso, pedir para você fazer isso, sem te dar as especificações, sai fora porque não é uma empresa séria, tá? Mas isso é muito raro, as empresas hoje, uma empresa para ela chegar a te procurar para fazer a avaliação, para desapropriação de linhas de servidão, ela já passou por tantas etapas. Ela ganhou uma licitação, direito, né, de colocar aquela linha de transmissão ali. Ela já obteve uma licença ambiental, ela já obteve uma licença de implantação. Então, é uma empresa séria. Seguramente eles vão te passar essas informações, tá? Mas, como eu te disse, como existe tudo, né, no mundo, evite golpes. Se uma desapropriadora, uma empresa de implantação, chega para você sem te passar esse documento, digamos, a especificação da desapropriação, sai fora porque não funciona direito. É a primeira maneira de você atuar. A segunda maneira, a segunda posição sua é atuar pelo desapropriado, ou dono do imóvel. Então, olha, te chama lá no seu escritório, me chama no meu escritório, professor Reginaldo, veio aqui uma empresa de energia aqui do estado, vai passar a linha de transmissão, e é o seguinte, independente do que o pessoal dela fala, eu quero que você faça a avaliação para mim prévia, para eu saber com quem eu estou me dando. Isso é muito comum para grandes proprietários, aquelas pessoas que têm grandes propriedades, sabem como que funciona, nem esperam. Olha, eu não vou esperar a proposta da empresa, não. Eu te pago, já faz aqui para mim, para eu saber quanto que eu vou receber e se eu vou concordar ou não. Ou então não, então podem ser proprietários pequenos, ainda nessas figuras 2 aí, que atuar pelo desapropriado, que ele recebe a visita do perito avaliador da empresa de eletrificação, ou de gás, ou de água, ou de estrada. Olha, o senhor vai ser indenizado, vou fazer a avaliação aqui, deixa eu entrar na propriedade do senhor fazer uma vistoria. Ele deixa, ele fica todo feliz. Não, vai passar os cabos em cima, eu vou poder passar com o meu gado embaixo? Que maravilha! Ainda vou ganhar para isso? Beleza, faz aí a análise que você precisa, daqui a pouco você me fala quanto que vale. Passou 60, 90 dias, ele recebe os advogados propondo para ele um valor que ele não concorda. Ele achou que ia ganhar 300 mil reais, chega a proposta de 3.500 reais. Ele fica louco, ele te procura num segundo momento, mas ainda assim você está nessa posição 2, você vai atuar pelo desapropriado ou dono do imóvel. Olha, mesmo atuando pelo desapropriado, você como avaliador, você tem direito, é obrigação da desapropriadora passar para você essa especificação da desapropriação que eu te falei anteriormente. Todos os dados, que tipo de linha, o espaço, o levantamento topográfico, todas as informações para você fazer o trabalho de avaliação pelo desapropriado. Então você tem que receber isso, é obrigação da desapropriadora de passar todas as informações que ela possui e que sejam úteis no seu trabalho. Vamos lá. A terceira forma de atuação é o seguinte. Uma pessoa, um avaliador, ocupou a posição 1 pela desapropriadora. Um outro avaliador ocupou a posição 2 do desapropriado. Se eles chegarem num acordo que eu falo, o perito da desapropriadora, figura 1, entrega o laudo. O perito da parte 2, né, o desapropriado, entrega o laudo. Aí o desapropriador e o desapropriado entram no acordo. Olha, um quer pagar, um acha que vai receber 300 mil, outro quer pagar só 3.500. Se chegarem no acordo, perfeito, fecham lá, assinam um contrato e pronto. Agora, se não chegarem em um acordo, isso é muito comum, aí entra a terceira questão, a sua terceira posição. Isso vai para a justiça e você atua sendo o perito oficial nomeado pelo juiz. O juiz, olha, não sou sabedor de avaliação de imóveis, eu sei que tem aqui uma linha que está passando, o desapropriado ofereceu, o desapropriador ofereceu um valor, o desapropriado não aceitou, o desapropriado entrou com a ação, a desapropriadora é o réu. O juiz te chama, te nomeia para você, como perito oficial, determinar o valor de mercado daquela faixa de servidão. Então você atua como perito oficial. Da mesma maneira,
Você vai receber todos os documentos presentes lá no processo judicial e você tem que ter acesso à especificação de desapropriação. E você vai entender um pouco mais adiante aqui nessa aula ainda como isso é importante. Novamente, aqui está um dos contextos importantíssimos dessa situação. E a quarta forma de você atuar ainda é na justiça. O processo foi aberto, as partes não entraram em acordo, o juiz nomeou o perito oficial, não é você, mas você pode ser um dos assistentes técnicos das partes. Olha só, você pode ter atuado aqui na situação 2, pelo desapropriado, eles não chegaram em acordo, o próprio desapropriado chama você para atuar novamente na justiça como assistente técnico. Ou então não, você foi aquele primeiro avaliador lá da posição 1. Você atuou pela desapropriadora, a empresa que está implantando a linha de transmissão, fez a avaliação, não deu certo, o desapropriado não aceitou, entrou na justiça, o juiz mandou fazer uma avaliação, você está atuando como assistente técnico da desapropriadora. Então são as 4 formas, as 4 posições que você pode atuar. Sendo que na posição 4 você pode ter previamente atuado na 1 e na 2. Mas é isso, são as 4, digamos, formas, os 4 locais onde você vai atuar. Bem, tem um nome de tabela aqui, que é a tabela de Philip Westing, que eu preciso falar dela, eu preciso tocar no assunto agora e te falar da importância dele. Novamente entra aqui o contexto, tá? Vamos lá. Se vai se passar uma estrada pela propriedade, claro, a estrada passou, naquela estrada está desapropriado, não se pode usar aquela faixa. Eu não posso pegar a estrada e plantar milho em cima dela, não. Tem que estar liberado para passar os carros, não é isso? Agora, existem formas de servidão onde o proprietário ele tem uso parcial daquela faixa de servidão. Então, novamente, uma faixa de servidão de 9 metros de largura por 1.000 metros de comprimento. Aquela faixa de 9 de largura por 1 quilômetro de comprimento cortando a propriedade do seu Joaquim. Se for uma linha de transmissão, o seu Joaquim fica limitado a usar aqueles 9.000 metros quadrados, mas não totalmente impedido. Os cabos passam em cima. No chão, o seu Joaquim pode usar aquilo. O gado pode passar de um lado para o outro, ele pode ter uma plantação rasteira ali, entendeu? Então a tabela de Philip Westing, eu vou ver em detalhe com você daqui a pouco, mas eu preciso apresentá-la para você agora, para um contexto didático. A tabela de Philip Westing, ela vai colocar índices, fatores, percentuais que vão ser aplicados no valor do imóvel encontrado para efeitos de indenização. Então esses 9.000 metros quadrados, uma faixa de 9 metros de largura por 1.000 de comprimento, de extensão, eu determinei que ela vale lá 200 mil reais. Mas é uma linha aérea, é uma linha de transmissão. O senhor Joaquim vai poder passar com o gado embaixo, ele vai poder passar com o trator dele embaixo. Então a tabela de Philip Westing, eu não vou pagar 200 mil, quer dizer, eu não, né? A empresa desapropriadora que está instalando a linha de transmissão não vai pagar 200 mil para o senhor Joaquim. Vai pagar um percentual disso, porque o seu Joaquim passa a poder usar aquela área abaixo dos cabos, com alguma restrição, mas continua usando. Então nós vamos ver isso em detalhes na tabela de Philip Westing daqui a pouco. Um outro contexto que eu te falo, que torna muito necessário ver a situação caso a caso. Vamos lá, deixa eu passar alguns casos para você entender melhor aqui. O primeiro caso é esse aqui. É uma estrada. Então imaginemos que seja uma propriedade rural, é esse quadrado cinza que você está vendo aí, e essa estrada que vai passar pelo imóvel do seu Joaquim. Esse pontilhado é o eixo da via, tá? Não confunda isso com linha tracejada ou faixa contínua, onde é proibido ultrapassagem, não é isso. É o eixo da via. Então o que acontece? Na especificação da desapropriação ou especificação da servidão, é o documento prévio que você tem acesso, que você já está na posição de avaliador, tá? Então ele vai falar o seguinte: que tipo de servidão é? É uma servidão para passar uma estrada. Ela é temporária ou permanente? Permanente, essa estrada não está ali por pouco tempo, tá? Existem aquelas temporárias, por exemplo, vai existir uma obra, então passa-se uma estrada que vai ficar só 2 anos ali servindo aquela obra. A obra acabou, a estrada não existe mais, devolve-se para o seu Joaquim. Ou então não. É uma estrada permanente, não vai nunca mais sair dali. Então é uma estrada, ela é permanente, não é temporária. Ela vai falar o seguinte: o eixo da estrada passa por esse caminho, o topógrafo vai te passar,
E é o seguinte, 4,5 metros à direita, 4,5 metros à esquerda, não se pode colocar nada ali, está desapropriado. Então o que você vai fazer? O topógrafo já vai ter passado para você o caminho, o eixo, 4,5 metros à direita, 4,5 metros à esquerda, são 9 de largura. Multiplicando por esse caminho todo aí, que sejam 1.000 metros, vai dar 9 metros de largura por 1.000 de comprimento, 9.000 metros quadrados. É o que você vai avaliar, entendeu? Então, qual seria a área desapropriada? Toda essa área vermelha que você está vendo aí. É o eixo mais os 4,5 metros à direita, 4,5 metros à esquerda, claro, por toda a extensão do eixo da via. É isso que tem que ser desapropriado. Agora, vamos outro exemplo aqui. A mesma propriedade, só que agora a desapropriadora mudou de opinião. Ela puxou a estrada um pouquinho para a esquerda. Anteriormente, cortava a propriedade no meio. Agora está um pouco para a esquerda ali. Tá perfeito. Você já sabe, o eixo da via está ali, pontilhado, 4,5 metros para um lado, 4,5 metros para o outro. Você vai ter que ver a extensão da via para multiplicar pelos 9 metros, né? Perfeito, você vai fazer a avaliação naquela quantidade de metros quadrados. Só que é o seguinte, e aquela faixa amarela? O que você vai fazer com aquilo? Vamos construir uma proporcionalidade. É claro que esse desenho não está em escala, mas vamos construir uma proporcionalidade. Essa faixa, essa estrada passou no local que o que sobra naquela faixa amarela é exatamente outra estrada. O proprietário, o seu Joaquim, não vai fazer nada com aquele terreno. Não tem como ele fazer nada, não serve nada para ele. Por isso que eu falo com você, falei com você lá no início. É necessário você entender o que vai acontecer com a área remanescente, você analisar o remanescente. Então, nesse caso, o que tem que ser avaliado, o que tem que ser indenizado? A área desapropriada, toda a área vermelha mais a área amarela. Por quê? Esse remanescente não serve de nada. É um linguição que tem ali que só vai dar dor de cabeça para o seu Antônio. Para atravessar de um lado para o outro da estrada, ele vai ter que tomar cuidado, ele não vai poder botar animal ali porque o animal vai atravessar e vai ser atropelado. Ele cercar vai ser um espaço pequeno, um pasto pequeno para os animais dele. Se ele plantar alguma coisa, vai ficar operacionalmente difícil ele ter que atravessar a estrada em vários pontos para tomar conta da plantação dele, num linguição de terra que não vale a pena. Então, nesse caso, se desapropria tudo, a parte vermelha e também a parte amarela. E o mesmo ocorre aqui, ó. Novamente, tem estrada passando ali, né? Você vê o eixo da estrada e essa parte vermelha são os 9,5 metros para um lado, 9,5 metros para o outro. E aquela faixa amarela, aquele triângulo, não tem nenhuma função para o seu Joaquim. Então você, como perito avaliador, tem que desapropriar tudo. Então olha só, o topógrafo sabe disso. Ele vai levantar, ele vai ver aquele triângulo ali. O advogado, ele não tem olhos para isso, ele só vai determinar qual imóvel você tem que ir avaliar. É o do seu Joaquim, endereço tal, você vai lá. O advogado não tem esses olhos. Você, no local, fazendo a vistoria, é que determina o que tem que ser desapropriado. Olha, é muito comum, tá? Quando você atua para concessionária, né, digamos, para desapropriadora, você fala que é isso e ponto final, ninguém te retruca. Não tenha medo de falar que você tem que desapropriar esse triângulo amarelo. É pouco comum, mas já vi muito, tá? O contrário. Essa parte amarela não foi desapropriada. Por quê? A concessionária, ela contratou para fazer a avaliação um indivíduo que não teve a boa formação que você está tendo. Então o indivíduo só olhou o eixo, essa linha tracejada azul, a parte dos 4,5 metros para um lado, 4,5 metros para o outro, que é a parte vermelha, e só avaliou aquilo. Ele não construiu a parte amarela, ele não teve a boa formação que você está tendo. E o pior, não teve nenhum bom senso, não é isso? Então, nesse caso, você é chamado pelo desapropriado, você entra, você mostra isso no seu laudo, se for para a justiça, mostra para o juiz e, claro, vai ser acatado a sua posição. Esse triangulinho aí, se não tem uso, se ele está encravado, ele tem que ser indenizado, tá? Então é isso. O valor da indenização é o valor da área desapropriada, que seria essa vermelha mais amarela, tá? Ou, aí entra um outro contexto, atenção aqui, tá? A diferença entre os valores da área original e da área remanescente, que é o critério do antes e o depois. Muito importante eu colocar isso para você, porque, novamente, e eu falo com você, é um outro contexto que você tem que tomar cuidado, tá? Quando eu vou avaliar,
Se essa propriedade é um imóvel rural, basicamente, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que avaliar, eu tenho que desapropriar aquela parte vermelha e a parte amarela que não tem nenhuma finalidade. Ponto final. Se eu for analisar o antes e o depois, não tem muita diferença. O que é o antes? O antes é o valor do imóvel como um todo, esse quadrado sem a estrada e sem a parte amarela. O que é o depois? É esse quadrado menos a parte em vermelho, menos a parte em amarelo. Então eu pego o valor do imóvel como um todo, pego o que sobra após a desapropriação, a diferença é o que tem que ser desapropriado. Normalmente, se é um imóvel rural, os valores são os mesmos, ou seja, a questão 1, eu pego só a área vermelha e amarela, faço a avaliação desses 9.000 metros quadrados, mais um pouquinho da área amarela, determino o valor unitário, multiplico e encontro o valor. Ou então faço uma outra, um outro caminho. Eu pego a área toda antes da desapropriação, determino o valor. Pego o que sobrou depois da desapropriação, pego o valor. A diferença entre os dois valores é o valor da indenização. Esses dois métodos, se são imóveis rurais, normalmente dão o mesmo valor, tá? Agora, no caso de imóveis urbanos, pode ser que seja diferente. Imagina o seguinte, vamos voltar aqui no slide anterior. Isso é um lote, tá? É um lote, uma área urbana de 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados. Não é tão grande assim, mas vamos lá. Antes da servidão, era um lote que ficava às margens de uma grande avenida. Perfeito, uma ótima localização, Agora vamos lá. Passou-se ali uma estrada e o pior, é um viaduto, entendeu? Então, eu fui verificar, fiz a avaliação, eu tirei aquela parte vermelha e a parte amarela, aquele triângulo que sobrou, não serviria de nada. Então foi desapropriado aquele bico ali, aquele triângulo, ou seja, a condição 1, valor da área desapropriada é a avaliação da parte vermelha mais a parte amarela. É uma maneira que eu tenho que fazer. Só que é o seguinte, é um terreno urbano, tá? Às margens de uma grande avenida, uma ótima localização. O problema é o seguinte, depois de se passar esse viaduto, esse terreno perdeu acesso à avenida, porque a avenida agora passa por cima do viaduto. A parte de baixo ficou um local ermo. A localização, que era ótima, a melhor das configurações, passou a ser ruim, passou a ser a pior das configurações, porque perdeu acesso à grande avenida. Na parte de baixo ficou ali um local de acúmulo de pessoas, morador de rua, essa coisa toda. Então o que eu tenho que fazer? Usar a situação 2. Diferença entre valores da área original e da área remanescente, critério do antes e depois. O que eu faço? Qual é o valor de mercado de todo esse espaço quadrado antes de implantar o viaduto? Eu vou olhar a área e vou olhar a ótima localização. Agora, qual que é o valor desse espaço sem essa área vermelha e amarela? Eu vou determinar, a área é bem menor, não digo bem menor, mas a área é menor. Só que lá na avaliação, no método comparativo, a localização, que era ótima, ficou péssima. Por quê? Está debaixo de um viaduto, perdeu o acesso à avenida principal. Então, digamos que, no primeiro caso, na área antes, no primeiro caso não, na avaliação da área original, digamos que eu tivesse encontrado R$500 por metro quadrado. A hora que eu faço a avaliação depois de implantado o viaduto, eu vou obter R$300 por metro quadrado. E multiplicar isso por uma área menor, você entendeu? Então eu tenho 1.000 metros quadrados multiplicado por R$500 por metro quadrado. Depois de implantar o viaduto, são R$300 por metro quadrado, porque a localização ficou pior. E além disso, multiplicado por uma área menor. São os 1.000 metros quadrados menos aquele triângulo vermelho e amarelo, entendeu? Então eu vou pegar o valor do antes, subtrair do valor do depois, a diferença é o valor de indenização. Esse, então, é o critério do antes e do depois. Ficou claro para você isso aí? Eu vou chamar a atenção novamente aqui, porque isso é muito importante. E aqui está um outro contexto, tá? Quando você for fazer a avaliação de uma desapropriação ou de uma servidão, verifique o impacto dessa desapropriação, dessa servidão no remanescente. Se não tiver nenhum impacto, valor da área desapropriada é aquela área que foi desapropriada e ponto final. Se houver impacto, será a diferença entre os valores da área original versus a área remanescente, critério do antes e do depois, ok?
Vamos olhar aqui, olha só. Aqui é uma implantação de uma estrada, de uma rua, de uma avenida, num lote pequeno, lote de 360 metros quadrados. Novamente, nós temos aqui essa faixa azul, né, pontilhada, é o eixo da via, né, e a parte vermelha são os N metros de um lado e N metros do outro. O que aconteceu? Sobraram duas áreas remanescentes, a área A e a área B. Imagine aqui, de novo, isso não está em escala, mas se tivesse, esse é um lote de 360 metros quadrados, o que o proprietário faz com esse pedaço de terra A e esse pedaço de terra B? Ele não consegue fazer nada, praticamente nada. Então o que tem que ser desapropriado aqui? Tudo. Não só essa área vermelha, como as áreas remanescentes A e B, entendeu? Aqui não tem jeito. O proprietário vai achar ruim? Vai, mas não é questão sua. Você vai fazer a vistoria, você vai comunicar, você vai ter que ter um jogo de cintura para falar com a pessoa que vai passar ali um viaduto, uma estrada, uma rua, uma ampliação de uma avenida que você precisa avaliar para uma possível indenização. Faz a vistoria, corre para o seu escritório para fazer o laudo. Feito o laudo, entrega para os advogados, eles é que vão lá convencer a pessoa que ela vai perder todo o terreno dela. E claro, se for um lote de 360 metros quadrados, é uma coisa. Se tiver uma casa sobre esse lote, você vai avaliar. Você vai avaliar o imóvel e esse imóvel vai ser indenizado na sua plenitude lá para o proprietário ou a pessoa que tiver de posse, entendeu? Bem, agora eu tenho que passar para você que você tem que ter atenção para os casos de servidão, onde vai se encaixar uma linha de transmissão, gasodutos, oleodutos, minerodutos ou adutoras. É a famosa tabela de Philip Westing, que eu já te passei anteriormente. Eu comecei a introduzir o assunto com você, agora nós vamos tratar esse assunto em detalhes. Olha, deixa eu usar um exemplo aqui para você. Essa propriedade, propriedade quadrada, tá? Vai passar aqui uma linha de transmissão, um oleoduto, ou gasoduto, ou mineroduto, ou uma adutora. E, novamente, essa linha tracejada é o eixo, e a parte vermelha você viu na especificação da desapropriação. São N metros de um lado, N metros do outro, onde vai passar a linha de servidão. Tá? Qual vai ser o valor da indenização? A área indenizada vai ser toda a área vermelha, que você está vendo aí, ok? E o valor, qual vai ser o valor dessa área? Vai ser o valor encontrado por você com a aplicação de um índice de depreciação de Philip Westing. O que é isso, professor? Me mostra o que é esse Philip Westing, que eu não estou entendendo nada. Eu vou te ensinar agora, mas de novo, eixo pontilhado. É o eixo principal da linha de transmissão. A parte vermelha são N metros para um lado e N metros para o outro, que você viu na especificação da servidão, que é a área a ser desapropriada, e você viu no levantamento topográfico passado para você, que é a faixa de servidão. A área, essa área em vermelho. E o valor? Com a aplicação de um índice de depreciação de Philip Westing. Olha, essa é a tabela de Philip Westing. Eu fiz questão de passar ela para você na versão original dela. Ela é uma tabela tão, digamos, consolidada, que ela foi escrita aqui, você vê que em máquina de datilografia. Os tipos aqui são tipos de datilografia. Mas essa é a tabela de Philip Westing consolidada e original. É isso que eu estou passando para você aqui, que eu quero te mostrar para você entender o quão tradicional ela é. O que nós vamos fazer? Aplicar os índices de acordo com os fatores depreciativos. Voltando a falar com você, vamos falar aqui de uma linha de transmissão, tá? Ela tem duas colunas, linha de transmissão, outra coluna oleodutos, que serve também para gasoduto, mineroduto e adutora. Como eu te disse, a linha de transmissão ela passa lá em cima. A estrada não, a estrada passa na parte de baixo e você não pode plantar um pé de milho no meio do asfalto, não tem jeito. Você não pode ficar lá sentado, pegar uma cadeira, botar no meio do asfalto. O seu Joaquim, que é o dono da terra, não pode botar uma cadeira no meio do asfalto, que ele vai ser atropelado. Ele fica sem poder usar 100% no terreno dele, no caso de estrada. Mas linha de transmissão, oleoduto, gasoduto, mineroduto, adutora, pode-se utilizar parte daquela linha de servidão. Então a linha de transmissão, que é essa coluna aqui, ela está lá no alto, ela passa lá em cima. A parte de baixo, ela pode ser usada com algumas restrições.
Então, quando você for fazer a avaliação, você tem que pegar a especificação da servidão, você tem que analisar o contexto do imóvel e aplicar essa tabela de Philip Weston. Então vamos lá. Primeira coisa, proibição de construção, 30%. Então é fato, abaixo de uma linha de transmissão não se pode construir nada. Então 30% já se aplica pelo fato do seu Joaquim não poder construir nada ali de baixo. Tá? Proibição de culturas, não é proibido. Não existe proibição de cultura abaixo de linha de transmissão, não existe isso. Pode-se plantar alguma coisa ali, tá? O que existe é uma limitação de cultura. Aquele amarelo ali, uma limitação. Então vamos lá. Sr. Joaquim, aqui abaixo o senhor não pode plantar eucalipto. Não pode. Mas o senhor pode plantar, por exemplo, amendoim, que é uma vegetação rasteira. Então, por essa limitação de cultura, não é proibição, é limitação. Se for o caso, aplica-se mais 10% de índice de depreciação. Perigos decorrentes. Sim, existem perigos decorrentes numa linha de transmissão. Por conta disso, se aplica mais 10%. O que é isto? Os cabos podem se romper. Podem se romper pelo tempo de uso, podem se romper por uma fadiga, eles podem se romper por uma ventania muito forte, excepcional, que nunca aconteceu em 150 anos, aconteceu naquele dia, rompeu. Então existem perigos decorrentes daquilo ali. Existe a questão da indução. Então equipamentos elétricos, principalmente eletrônicos, podem ter um mau funcionamento por conta da indução. Por conta disso se aplica 2%. Fiscalização e reparos. O Sr. Joaquim ele vai ter que dar acesso à equipe de manutenção da empresa de linha de transmissão. Eventualmente, não sei se uma vez por mês, a cada 2 meses, a cada 6 meses, a equipe vai lá para verificar o estado das torres, dos cabos. Ele tem esse desconforto de ter que deixar de tempos em tempos que uma equipe da empresa entre lá para fazer fiscalização e reparos de manutenção. Então, por conta disso, mais 3%. Desvalorização da área remanescente, mais 8%. Então, claro, o Sr. Joaquim tinha uma propriedade inteira dele. Hoje tem lá uma linha de transmissão passando. Tem uma desvalorização implícita da área remanescente. Por conta disso, ele tem mais 8%. E aqui, então, seccionamento do imóvel, cortes, não ocorreu. O Sr. Joaquim tem lá a linha de transmissão passando na parte superior. As torres, né, que estão implantadas ali, mas na parte de baixo o imóvel não foi seccionado. Os animais podem passar de um lado para o outro, o Sr. Joaquim pode passar de carro, de trator, a pé, a cavalo, de um lado para o outro, então não houve um seccionamento do imóvel, 0%. O somatório disso tudo são 63%, tá? Então olha só, no caso de uma linha de transmissão, vamos lá, você determina o valor de mercado daquela faixa, dos 9 metros de largura por 1.000 metros de comprimento, de extensão, 9.000 metros quadrados, você determinou o valor de mercado daquele imóvel. Pois bem, se todos esses itens impeditivos estiverem presentes, a máxima indenização que o Sr. Joaquim vai receber vai ser de 63%. Não mais do que isso. Por quê? Porque ele tem limitações, mas ele não fica sem utilizar a área. Não há proibição de cultura, ele pode botar uma cultura rasteira. O imóvel não foi seccionado, ele pode transitar de um lado para o outro. Então, no máximo, 63%. Tá? Olha, muito importante, tá? Muito importante que muita gente esquece. Aqui outro contexto que você precisa prestar atenção, que talvez fosse uma aula inteira de um curso específico sobre desapropriação e servidão. Esses índices que eu mostrei para você aqui devem ser aplicados nas áreas onde passam os cabos, tá? As áreas onde são instaladas as torres devem ser pagas em 100%. Então vamos lá. Nesses 9 metros de largura vezes 1.000 metros de comprimento. Quantas torres existem ali? São 9.000 metros, né? 9 de largura por 1.000 de comprimento. 9.000 metros. Quantas torres existem ali? São 3 torres, uma a cada 250 metros. Então, qual o espaço ocupado por essas torres, tá? Professor, elas têm 9 por 9, 9 às 9, 81. Cada uma delas tem 81 metros quadrados. Então, se são 3, 81 vezes 3, 273. Esses 273 metros quadrados devem ser indenizados em 100%. 100%, ok? O restante dos 9.000 metros quadrados, aí sim você aplica
a tabela de Philip Weston, que é onde passam os cabos. Então é isto. Torre, 100% de indenização. Onde passam os cabos, você aplica a tabela de Philip Weston. Agora vamos ver aqui para o caso de uma linha de oleoduto, gasoduto, mineroduto ou adutora de água. Então são os casos parecidos com o de linha de transmissão, porém com as suas particularidades. Então vamos lá. Proibição de construção. Sim. Não se pode construir em cima de um oleoduto, de um mineroduto, de um gasoduto. Não se pode, ponto final. No caso de linha de transmissão, essa construção poderia atingir os cabos no eventual incêndio. No caso de oleoduto, mineroduto, gasoduto, essa fundação em algum momento atrapalha. Imagina no caso de um acidente, né? Os transtornos disso. Então, onde se tem oleoduto, gasoduto, mineroduto, não se constrói. Então, pela proibição de construção, 30%, que é o índice depreciativo. Proibição de culturas. Não se pode ter cultura onde você tem oleoduto ou gasoduto, mineroduto, onde não se pode ter. Por quê? As raízes, né, vão atrapalhar, claro, esse oleoduto, esse gasoduto. Não se pode ter. Então, aqui existe uma proibição de cultura. 33% de aplicação de índice. Por outro lado, não tem limitação, não é isso? Ou eu tenho proibição ou limitação. Aqui é 100% de proibição. Não se pode. Eu uso esse índice aqui de cima, tá? Como não tem limitação, então ele fica zero. Vamos lá. Perigos decorrentes, aplica-se mais 2%. Isso tudo são questões empíricas, viu? A gente aplica 10% para a linha de transmissão e 2% para um oleoduto, um gasoduto. São questões empíricas, mas volto a falar. A tabela de Philip Weston é consagrada. Indução, zero. Não existe indução em gasoduto. Só no caso de linha de transmissão. Fiscalização e reparos. Outros 3%, da mesma maneira, tá? O seu Joaquim vai ter que dar acesso à equipe de manutenção lá da empresa de gasoduto, oleoduto, mineroduto, para fazer reparos, fiscalização, manutenção preventiva, corretiva. Então por conta disso, mais 3%. Desvalorização da área remanescente, mais 10% que se aplica nesse índice depreciativo. E seccionamento do imóvel, cortes. Aqui, uma outra questão que eu volto a falar com você para a gente tomar cuidado dos contextos, tá? Seccionamento. Se for um gasoduto enterrado, não há problema, não há seccionamento. O gasoduto está enterrado, o seu Joaquim nem observa a presença dele, ele sabe que está lá porque tem uma placa, mas não sabe que está ali. Os animais podem passar de um lado para o outro, o seu Joaquim também, a pé, a cavalo, de carro, de bicicleta, de moto. Então, se for o caso, é zero. Mas em alguns casos, os oleodutos, minerodutos, gasodutos são na superfície. Então existe um seccionamento do imóvel. E professor, por que fica de 10 a 20? Aí a gente entra numa questão empírica. Se existe na propriedade do seu Joaquim um oleoduto, um gasoduto, um mineroduto na superfície, é necessário que a cada X metros existe uma passagem de nível para o seu Joaquim poder passar de um lado para o outro da propriedade dele. Isso é um fato. Então esse 10 a 20% é empírico. Olha, a cada 300 metros tem uma passagem de nível. Pô, 300 metros é muita coisa, eu vou aplicar 20%. Olha, a cada 50 metros tem uma passagem de nível. Fica muito fácil a vida do seu Joaquim. Eu vou aplicar 10%. Então isso é empírico. Você vai ver que tem casos, né, onde o avaliador aplica 10%, tem casos que ele aplica 20%. Eu falo com você o seguinte, normalmente se aplica 20%. Independente se essa passagem de nível está a cada 10 metros, a cada 20 metros, a cada 100 metros, a cada 300 metros, aplica-se 20%. Uma das partes vai chorar? Vai. A empresa que está desapropriando, ela quer pagar menos. Então, ela vai gostar conforme o resultado que você colocar. Já o seu Joaquim não, ele vai talvez não gostar conforme o resultado que você colocar. Mas normalmente se coloca 20%. E caso se questione, é uma questão empírica, tá? E no caso de oleodutos, conforme a situação, pode-se ocorrer que o percentual máximo seja de 100%. Diferentemente da linha de transmissão, onde eu chego no máximo 63%, no caso de oleoduto, pode-se chegar a 100%. Bem, vamos para os estudos de caso, alguns exemplos para eu te mostrar como que isso é feito. Vamos lá. De novo, aqui está novamente os contextos.
Existem diversos contextos que têm que ser analisados. Eu vou passar para você aqui talvez 5 casos onde vai ser bem didático a visão desses contextos, mas uma infinidade de contextos podem acontecer. Então vamos lá, nesse primeiro exemplo aqui. É uma linha de transmissão, independente de quantos metros que seja a área, você determinou que aquela área, o valor de mercado dela é de 100 mil reais. Vamos ao exemplo aqui, vamos lá, para ser bem didático. Vamos ao nosso exemplo de 9 metros de largura por 1.000 metros de extensão, 9 mil metros quadrados. Você foi no mercado, pelo método comparativo direto de dados de mercado, e determinou que naquela região, com aquelas características, 9 metros de largura por 1.000 de comprimento, 9 mil metros quadrados, o valor de mercado é 100 mil reais. É isso que você determinou. 100 mil reais para aquela linha ali de servidão. Porém, ali tem uma plantação de amendoim. E voltando a falar, é uma linha de transmissão. Então vamos à tabela de Philip Weston. Vamos lá. O item A. Proibição de construção, 30%. Sim, se aplica. Não se pode construir abaixo daquela linha de transmissão em ponto final. Proibição de cultura, não existe proibição. Limitação de cultura seria 10%, mas no caso desse exemplo 1 não existe. Por quê? É uma plantação de amendoim. Plantação de amendoim é rasteiro, aquilo não pega fogo. E se pegar, as chamas não vão atingir os cabos da linha de transmissão. Então aquela limitação de 10% também não se computa, ok? Nós estamos computando só esses itens marcados em amarelo. Letra D. Perigos decorrentes. Sim, existem perigos decorrentes. O cabo pode arrebentar, seja por um vento forte, seja por um estresse que acontece no cabo, então aplica-se 10%. Indução, sim. A casa do seu Joaquim é exatamente do lado ali, pode ocorrer uma indução nos equipamentos eletrônicos dele, 2% se aplica. Fiscalização e reparos, o seu Joaquim vai ter que dar passagem para que a equipe de manutenção e fiscalização entre na propriedade dele. É um incômodo, então 3% se aplicam. Desvalorização da área remanescente, sim. 8% se aplicam. Então, eu tenho que computar só esses itens em amarelo. Quais sejam? 30% da proibição da construção, 10% de perigos decorrentes, 2% de indução, 3% de fiscalização e reparos, 8% de desvalorização de área remanescente. Não se aplica nada em transmissão para proibição de culturas. O item C, eu não aplico, que é a limitação de cultura, porque o seu Joaquim planta amendoim. E amendoim não há problema em se plantar abaixo dos cabos. E o último item, seccionamento do imóvel, não aconteceu. Uma linha aérea. O índice máximo de depreciação, 53%. Então vamos lá. Eu determinei, tá, que o valor de mercado desses 9 mil metros quadrados, 9 de largura por 1.000 de comprimento, de extensão, 100 mil reais. Pela tabela de Philip Weston, eu achei esses índices de depreciação, que chega a 53%. Então qual é o valor de indenização? 53% de 100 mil reais, que seria 53 mil reais. É assim que a gente aplica a tabela de Philip Weston. Ok? Vamos para um outro exemplo? Vamos. É a mesma situação do exemplo anterior. Linha de transmissão. Eu determinei que os 9 metros de largura por 1.000 de comprimento, aquela área vale 100 mil reais. Porém, não é mais plantação de amendoim, plantação de eucalipto. O seu Joaquim planta eucalipto ali, ponto final. Já plantava eucalipto a vida toda. A vida toda ele plantava eucalipto ali. Eu uso a tabela de Philip Weston. Dessa vez, ficou os 30% de proibição de construção. Item B, proibição de cultura não existe para a linha de transmissão. Agora lá, o item C, limitação de culturas. O seu Joaquim ele planta eucalipto. Ele vai deixar de plantar, porque o eucalipto é uma cultura elevada, né? Atinge uma grande altura, e essa grande altura vai atrapalhar os cabos, seja a manutenção, seja botar em risco os cabos, seja um eucalipto crescer mais e atingir os cabos, seja pegar fogo e causar um acidente nos cabos. Ah não, mas o seu Joaquim ele pode deixar de plantar eucalipto e plantar amendoim. Ele pode, ele tem que ser indenizado por conta disso. Ele já faz isso, ele já está acostumado com a cultura de eucalipto, ele vai ter que aprender a mexer com amendoim. Então aqui entra um outro contexto. Você, durante a vistoria, você verifica isto, que ele sempre plantou ali eucalipto, ele tem que ser indenizado. Então esses 10% entram ali, entendeu? E todas as demais entram também. Perigos decorrentes, 10%.
indução 2%, fiscalização e reparo 3%, desvalorização de área remanescente 8%. Só não entra seccionamento de imóveis, de imóvel, né, que são os cortes, porque não cabe para a linha de transmissão. Então, nesse caso, a indenização chega a 63%. Então, anteriormente, na propriedade, que era plantação de amendoim, era 53%. Essa aqui é eucalipto, tem uma limitação de cultura, é 63%. Então, qual que é o valor de indenização? Bem, a faixa de 9 metros de largura por 1.000 metros de comprimento, você determinou anteriormente que naquela região, com aquelas características, valia 100 mil reais. Aplicando o Philip Westing, você chega a 63 mil reais. Aqui tem um pequeno erro que eu vou corrigir aqui agora com você. Aqui não é 53, é 63. Ponto, fechado. Então, 100 mil vezes 63% são 63 mil reais. Esse é o valor de indenização na propriedade do seu Joaquim, entendeu? Nessa nova configuração. Bem, voltando a falar com você aqui, só recapitulando, porque isso é muito importante. Nesse caso de linha de transmissão, a aplicação de Philip Westing cabe nas áreas onde passam os cabos, ok? As áreas onde são instaladas as torres devem ser pagas em 100%. Professor, como eu vou descobrir isto? Muito simples. Na especificação, no documento de especificação da desapropriação ou servidão, você vai verificar que são 9 metros de largura, ou seja, 4,5 metros para um lado, 4,5 metros para o outro do eixo, durante 1.000 metros, e que naquele espaço vão ter 2, 3, 4 ou 5 torres. E essas são as dimensões das torres. Então tudo vai ser passado de maneira mastigada para você. Na vistoria, você vai verificar esses contextos que eu estou te ensinando aqui agora, tá bom? Vamos lá para outro estudo de caso. Exemplo 3. É um gasoduto enterrado. Apenas para ser didático, lá na avaliação da área desapropriada, você encontrou 100 mil reais. E uma plantação de amendoim, tá? Então vamos lá para a tabela de Philip Westing. O que acontece? Item A, proibição de construção. Não se pode construir. Então ali já cai 30%. Aliás, cai não, ali se aplica 30%. Bem, proibição de cultura. O seu Joaquim vai ficar proibido de plantar amendoim ali. 33%. Ah, professor, mas amendoim, vegetação rasteira, raiz não é profunda, não adianta. Para gasoduto, mineiroduto, adutora, não se pode plantar e ponto final. Então ali ele vai deixar de plantar, ele perdeu aquela área de plantação, então ali cabe 33%. Limitação de culturas não se aplica, porque se proíbe, então não se aplica o item C. Item D, perigos decorrentes, sim, 2%. Item E, indução não existe, só existe para caso de linhas de transmissão. F, fiscalização e reparo, sim, 5%, pelo inconveniente de deixar as equipes de manutenção terem acesso àquela propriedade. Item G, desvalorização da área remanescente, já está implícita em 10%. Agora, item H, seccionamento do imóvel em cortes, ou seja, é um gasoduto enterrado, não é isso? Então não vai haver corte. O seu Joaquim vai poder transitar de um lado para o outro da propriedade, os animais dele também. Um gasoduto enterrado, então não se aplica seccionamento do imóvel. Somando esses itens em amarelo, deu o quê? 80%. Então vamos lá. Se você determinou que o valor de mercado daquela faixa de servidão é 100 mil reais, você vai aplicar 80% da tabela de Philip Westing e vai dar 80 mil reais. É o valor de indenização nessa propriedade que está sendo desvalorizada, está sendo implantada a servidão nesse contexto do exemplo 3. Vamos para o exemplo 4 aqui, tá? É a mesma configuração anterior, porém com um gasoduto não enterrado. Gasoduto não enterrado, está à vista. Então vamos lá. Proibição de construção, 30%, não se pode construir, ponto final. Proibição de cultura, o mesmo do anterior. Apesar de ser uma plantação de amendoim, vegetação rasteira, raiz não profunda, não se pode, ponto final, 33%. Limitação de culturas não existe. Ou existe proibição ou limitação. Nesse caso é uma proibição. Perigos decorrentes, 2%. Indução não existe. Fiscalização e reparo, sim, 5%. Desvalorização da área remanescente, 10%. Agora vamos lá. Seccionamento do imóvel em cortes, 10% a 20%. Eu falo com você que isso é empírico, tá? Eu sempre aplico um maior índice. Alguém vai discutir? Vai. Você coloca a sua opinião em ponto final, tá?
Ah, professor, eu quero agradar gregos e troianos. Se é de 10 até 20%, eu vou colocar 15%. Pode colocar, mas você vai ter dor de cabeça do mesmo jeito. Alguém vai reclamar da mesma maneira, tá bom? Então, só para ser didático, tudo que tem amarelo vai dar o quê? 100% de depreciação, por ser um gasoduto não enterrado. Então, vamos lá. Você determinou que essa área, o valor de mercado é de 100 mil reais. E pela tabela de Philip Weston, você determinou que vai ser 100% de indenização. Qual o valor da indenização? 100 mil reais, 100% do valor encontrado por você. Tá bom? Agora vamos lá. O exemplo 5. Olha aqui, contexto. Volto a falar com você. Um curso inteiro para desapropriação de servidão, porque existem diversos contextos. Esse é um outro contexto. Exemplo 5. Estou tentando ser didático com você aqui para englobar a maior quantidade de contextos gerais que existem, mas você vai ter que analisar contexto caso a caso. Olha aqui, exemplo 5. É um gasoduto. Ele é enterrado. Valor de avaliação da área desapropriada, 100 mil reais. Você pegou lá 9 metros de largura por 1.000 de comprimento, 9 mil metros quadrados. Buscou o valor de mercado, 100 mil reais. Agora olha só o detalhe. Esse gasoduto enterrado, além de enterrado, ele está passando sob uma estrada, ou seja, uma servidão que já existia. Há 10, 15, 20 anos atrás, o São Joaquim já foi indenizado por uma estrada que se passou ali. Ponto final. Já em estrada e ponto final. Ele já não pode plantar ali. Só que agora vai passar o gasoduto. Porém, ele é enterrado e debaixo dessa estrada. Viu o contexto? Então vamos lá. Qual que é a situação aqui? Proibição de construção. Não cabe. Por quê? O São Joaquim já não podia construir ali. Já tinha uma estrada que já havia sido tratada anteriormente. Não vou nem entrar no mérito, tá? Se há 10 anos atrás, quando se implantou a estrada, ele foi corretamente indenizado ou não. Não se entra nesse mérito. Mas é uma estrada onde já havia uma impossibilidade de construção. Então não se cabe indenizar por algo que ele não podia fazer. Proibição de cultura também não cabe. Por quê? De novo, é uma estrada. Ele não podia plantar amendoim, não podia plantar milho. Já existia a estrada. Não entre no mérito se foi feita a indenização anterior bem feita ou não. Mas hoje ele já não podia plantar, então não se cabe indenizar. Limitação de cultura não é o caso. Perigos decorrentes 2%, aí entra esse amarelo 2%. Indução não é o caso. Fiscalização e reparo, sim, ele vai ter que dar acesso, né, às equipes de manutenção e reparo. Desvalorização da área remanescente, sim, se aplica, por menor que seja, sim. Ali agora passa um gasoduto, acaba desvalorizando, tá? Seccionamento do imóvel em cortes não se aplica. O imóvel já era seccionado pela estrada. Então vamos somar esses que estão em amarelo. Perigos decorrentes, 2%. Fiscalização e reparo, 5%. Desvalorização, 10%. Total, 17%. Então vamos lá. Qual que é o valor de indenização? 100 mil reais multiplicado por 17% vai dar 17 mil reais. Olha a diferença dos contextos. No exemplo anterior, o exemplo 4, deu 100 mil reais. Nesse está dando 17 mil reais, 17%. Os contextos são muito importantes, entendeu? Então, volto a falar com você. Isso tudo cabia num curso inteiro sobre desapropriação e servidão. Mas eu não quero deixar você sem essa informação que é importante. Estou passando para você muita informação. Cuidado com os contextos de cada caso. Tenha cuidado com isso. E você já está pronto para pegar esses desafios, tá? Olha, o objetivo foi esse, que eu acho, tenho quase certeza que eu consegui atingir. Volto a falar, esse assunto de avaliação para linhas de transmissão, para adutoras, ou seja, avaliação para desapropriação e implantação de linhas de servidão, você utiliza os mesmíssimos métodos já utilizados para toda avaliação de imóvel, ou seja, comparativo por fatores, comparativo por inferência estatística, evolutivo, involutivo ou método da renda. Você somente precisa ter cuidados com os procedimentos específicos já citados naqueles itens da NBR que eu mostrei para você também aqui no início dessa aula. E cada caso é um caso, cada caso é um contexto, você tem que verificar o contexto de todas as situações. Toda avaliação de imóvel você tem que verificar o contexto. No caso de desapropriação e servidão, existem muito mais contextos que têm que ser analisados. Então, volto a falar com você, caberia isso tudo aqui num curso de 25 a 30 horas.
Eu quero que você pegue a base que eu te passei, que você pesquise, que você faça os seus trabalhos de maneira no estado da arte, como eu sempre falo. Então esse objetivo eu cumpri. A tabela de Philip Weston é a tabela que todos conhecem. Ninguém vai perguntar para você o que é Philip Weston, não. Se alguém te perguntar, coloque a tabela consolidada há vários anos, com os índices depreciativos, para serem usados nas avaliações de servidão, onde o desapropriado ele continua tendo acesso a parte do imóvel. Então, utilize essa tabela que você não vai ser questionado. E é isso aí. Eu tenho quase certeza que eu consegui atingir o objetivo dessa aula e espero que você tenha gostado, que tenha sido rico para você e seja proveitoso daqui para frente. E vamos lá, te vejo na próxima aula. Grande abraço, até lá, tchau!